Fala galera, beleza? Flávio Eduardo na área. E hoje nós vamos falar sobre o Kirchhoff com duas malhas. Então, atendendo o pedido de alunos, inclusive até de amigos dos meus alunos, pediram para dar um foco em um circuito como esse e explicar como que utiliza e como resolve esse problema de uma forma fácil. Então, vai aí para vocês, agradeço aí pelas sugestões e deixa aquele like, se inscreva no canal e na dúvida, pergunte ao Flávio. Na videoaula de hoje falaremos sobre a lei de Kirchhoff, só que aplicado com duas malhas. Então nós temos aqui nesse circuito duas malhas, onde temos V1 de 3 volts e V2 de 3 volts também. Temos aqui então R1 de 15 ohms, R2 de 10 ohms e R3, que é um resistor que está em comum entre as duas malhas, de 12 ohms. Então, para poder definir quais são as correntes e as tensões que circulam nesse circuito, primeiramente vamos, no caso, definir os sentidos das correntes em cada malha. Então nós temos aqui V1, a corrente sai da fonte, pelo positivo, circulando nesse sentido. Enquanto V2 circula saindo do positivo, circulando nesse sentido. Então podemos dizer que as correntes estão circulando dessa forma. Então a corrente que passa por R1 é I1. A corrente que passa por R2 é I2. Então podemos dizer que I1 e I2 passam simultaneamente em R3. Mas como definir qual é o valor de I3? Vamos usando a primeira lei de Kirchhoff, da somatória das correntes e o nó, é igual a zero. Então podemos dizer que I1 está entrando, assim como I2 também está entrando. Então nesse sentido podemos dizer que o que entra no nó é positivo. E a corrente que sai do nó é negativo. Então podemos dizer que, de acordo com essa regra, podemos dizer que I1 positivo, I2 positivo, porque ambos estão entrando no nó, menos porque está saindo, e 3, que é igual a zero. Então podemos dizer que, nessa equação que nós estamos mostrando, se isolar I3, que é negativo, e jogar para o outro lado da igualdade, temos então que I1 mais I2 é igual a I3. Esse valor aqui, podemos demonstrar aqui no gráfico, que está o quê? As duas correntes estão juntando para se transformar em I3, que vai passar por aqui, Lembra no seriado Dragon Ball? O Vegeta com o Goku fazendo fusão? Então, é exatamente isso. I3 é a fusão de 1 e 2. Então, podemos mostrar aqui também que o sentido das correntes vão ficar da seguinte forma. I1 saindo de V1, passando por R1, a corrente I3 passando por R3, chegando aqui no nó, virando I1, voltando para a fonte. Assim como em V2, a corrente I2 sai da fonte, passa por R2, junto com I1 para se tornar I3, passando para R3 e voltando para I2. Bom, se está passando a corrente, então agora, por efeito, vai surgir a tensão. Então, no sentido, se a corrente aqui da fonte, no caso de 1, está saindo do positivo, então na fonte vai ser positivo para cima. E 1 passando por VR1, VR1 vai ser o contrário. Se I3 está nesse sentido, VR3 é o contrário. Então, V2. Como V2 no caso, o positivo é para cima, então vai ficar nesse sentido, igualmente o da corrente. Lembrando que fontes, o mesmo sentido da corrente é o mesmo da tensão. Agora, resistores, que é um consumidor, se a corrente está passando nesse sentido, a tensão vai ser ao contrário. Então vai sair I2 passando por R2, juntando com I1 para poder se tornar I3, voltando a tornar-se I2. Agora vamos olhar apenas a malha 1, Qual é o sentido da tensão? V1 é positivo em relação à corrente. Por quê? É o sentido, se a corrente está fazendo nesse sentido, rodando nesse sentido, então V1 vai estar para cima, positivo. Como a corrente está nesse sentido e a VR1 é o contrário, então podemos dizer que é menos VR1. Se a I3 está nesse sentido e VR3 é o contrário, menos VR3, que é igual a zero.
Então podemos dizer da seguinte forma, que a equação da malha número 1 é V1 menos VR1 menos VR3. V1 menos, o que é VR1? VR1 é R1 vezes I1, menos VR3, que é R3 vezes I3, que é igual a zero. Como sabemos aqui que V1 é igual a 3, R1 é igual a 15, então temos aqui então que menos 15 e 1, menos R3. Como sabemos aqui que é 12, então podemos dizer que é 12 e 3, que é igual a zero. Então a equação fica 3 menos 15 e 1, menos 12 e 3, que é igual a zero. Passando todo esse lado, que são os valores negativos, passando para o outro lado da igualdade, temos que a equação da malha número 1 é 15 e 1 mais 12 e 3, que é igual a 3. Isso aqui nos define a equação da malha 1. Observando a malha 2, o que está acontecendo aqui? Nós temos V2, né, que é de 3 volts, a corrente passando por aqui. Consequentemente, se I2 está nesse sentido, VR2 é o contrário. A corrente I3 nesse sentido, VR3 é o contrário. Então podemos dizer que V2 é positivo, menos VR2, pois se a corrente está nesse sentido, a tensão é o contrário, então é negativo. Se a corrente está nesse sentido de I3, VI3 está sendo o contrário, então por isso que é negativo, igual a zero. E lembrando, por que V2 é positivo? Porque é uma fonte e a fonte ela fornece corrente, então o sentido da tensão e a corrente é o mesmo. Enquanto os resistores é o contrário porque eles são consumidores. Então nós temos aqui V2 menos VR2 menos VR3, que é igual a zero. V2, a tensão da fonte, menos. O que é VR2? R2 vezes I2, menos R3 vezes I3, que é igual a zero. O que é R2? R2 é igual a 10. E R3 é igual a 12. Então podemos dizer que 3 menos 10 e 2 menos 12 e 3, que é igual a zero. Podemos fazer o quê? Passar todos esses valores que são negativos para o outro lado da igualdade, fazendo com que encontramos a terceira equação, que é relacionada à malha 2, que é 10 e 2 mais 12 e 3, que é igual a 3. Então, conseguimos a terceira equação. Agora, se juntarmos as três equações, nós temos a equação 1, 2, 3, que é relacionada à equação das correntes, a equação da malha 1 e a equação da malha 2, onde as correntes é I1 mais I2 menos I3, que é igual a zero. A malha 1 é 15 e 1 mais 12 e 3, que é igual a 3. E a malha 2, que é 10 e 2 mais 12 e 3, que é igual a 3. O que nós devemos fazer? Escolher entre duas equações, entre a malha 1 e a malha 2. Porque através agora que nós temos um sistema, nós devemos eliminar uma das equações para poder encontrar as variáveis e assim conseguir obter todos os valores. Porque se nós temos três equações e três variáveis, é um sistema que podemos resolver. Então, vamos escolher, então, no caso aqui, a malha número 1. Né? Por quê? Foi uma opção mesmo. Poderia ser a malha 2, mas nesse caso vamos usar a malha 1. 15 e 1 mais 12 e 3, que é igual a 3. Para eliminar I1 dessa equação, vamos utilizar a equação das correntes, né? E fazendo o quê? Pegando essa equação das correntes, vamos fazer da seguinte forma. I1 é igual a menos I2 mais I3, ou seja, estou isolando I1 para poder ficar com I2 e 3, para poder substituir na equação que nós chamamos de equação 4, substituir na 2, né? Que é a equação da malha 1. Então temos aqui I1, temos 15 e 1 mais 12 e 3, que é igual a 3, e vamos substituir o valor de I1, né, nesse ponto, e fazer o quê? 15 multiplicado, qual é o valor de I1?
menos I2 mais I3, entre parênteses, mais 12 I3 que é igual a 3. Então, se nós multiplicarmos aqui a regra distributiva, teremos 15I2 mais 15I3 mais 12I3, que é igual a 3. Então, juntando o que é I3, que são os incomuns, temos então menos 15I2 mais 27I3, que é igual a 3. Então, essa aqui é a equação que nós chamamos de equação 5, que é a mistura da equação 2 com a equação 4. Então, ou seja, eliminamos I1 nesse momento. Então, agora que temos a equação número 5, que é 15I2 mais 27I3, vamos pegar a equação 3, né, que é relacionado à malha número 2, onde nós temos 15I2 mais 27I3 igual a 3 e 10I2 mais 12I3 que é igual a 3, ou seja, duas equações, duas variáveis. Então, podemos eliminar o quê? Eliminar I2. Como vamos fazer isso? Vamos verificar da seguinte forma. Se queremos escolher I2, mas temos 15, menos 15 e 10. Então, uma forma de você poder eliminar I2 é você fazer o quê? Pegar esse 10 que está aqui em I2 e levar para multiplicar todinha essa equação. E para poder cancelar essa equação, pegamos o 15 que está nessa equação aqui e multiplicamos essa equação inteirinha por 15. Porque conseguimos colocar esses termos em comuns e assim podemos eliminá-los. Então, após a multiplicação, ficaria menos 152 mais 273 igual a 30. E 152 mais 183 igual a 45. O que devemos fazer agora, já que achamos os termos em comuns? Tá? Podemos agora somar as equações. Somando as equações, vamos cancelar I2, porque 152 mais 150 é zero, e somar 273 com 183, que me dá 453, é igual a 30 mais 45, que é 75. Dessa forma, sobrou apenas I3. Então, fica I3 igual a 75 dividido por 450 e encontramos a primeira corrente, que é 0,167 amperes, que é justamente I3. Que é, se lembrarmos do circuito anterior, a corrente está em comum entre as duas malhas. A equação da malha 2, temos o quê? 10I2 mais 12I3, que é igual a 3, que essa é a equação número 3. Mas olha só, como nós calculamos aqui I3, podemos substituir nesse 3 e sobrar apenas I2. É o que vamos fazer aqui. 10I2 mais 12, que multiplica 0,167, que é o valor justamente de 3, é igual a 3. 10I2 mais 2 é igual a 3. Vamos passar esse 2 para o outro lado da igualdade, para poder isolar. Então, nós teremos, 10I2, que é igual a 3 menos 2, e 3 menos 2, 1. Então, temos 10I2 é igual a 1, e 2 é o quê? 1 dividido por 10. Então, encontramos que I2 é igual a 0,1 ampere. Então, agora, já encontramos a corrente I2. E agora, quem está faltando? Corrente 1. Agora está mais simples de resolver. Se pegamos a equação da malha 1, que é das correntes, nós vemos que I1 mais I2 menos I3 é igual a 0. I1 mais I2, que é 0,1, que acabamos de calcular, menos 0,167, que é que nós calculamos aqui. Então, se somarmos esses dois termos, no caso subtrair, né, no caso, que é o mais aqui com o menos desse, vou encontrar I1 menos 0,067, que é igual a 0. Então, se passar esse termo para o outro lado da igualdade, vamos encontrar I1 que é igual a 0,067 amperes. Ou seja, encontramos as três correntes desse circuito. Bom, calculadas as correntes, nós vamos calcular qual o valor das tensões de cada resistor.
Então nós temos VR1 é igual a R1 vezes I1, sendo que R1 é igual a 15 multiplicado por 0,067. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos 15 vezes 0,067, teremos então em VR1, 1 volt. VR2 é R2 vezes 2, onde R2 é igual a 10 multiplicado por 0,1 amperes. Então temos também 1 volt vindo para cá. E VR3, nós temos R3 vezes 3, onde R3 é igual a 12 multiplicado por 0,67, então encontramos o valor de 2 volts. Então podemos ver então dessa forma que ao calcular o valor das correntes e das tensões, olhando esse gráfico, no caso do circuito, vemos que o valor de VR1 é 1 volt e a corrente que está passando por ele, 0,067. No resistor 3, a corrente está vindo de I1 mais I2, gerando então esse valor de 0,167, né? Que é a soma dessa corrente com essa, passando por aqui, e o valor de VR3 é igual a 2 volts. Né? Então podemos ver que foi possível calcular dessa maneira, encontrando todos os valores de tensão e de corrente desse circuito. Bom, para mostrar para vocês que os valores foram calculados de forma corretamente, estou usando aqui agora um simulador, né, para mostrar os valores que o software encontrou. Então podemos ver que a corrente aqui na malha 1 é de 0,06 amperes. Vocês podem ver que isso bate com o valor da corrente I1. O valor de VR1 é de 1 volt, assim como demonstra aqui no software. Na malha 2, I2 de 0,1 ampere e a tensão de VR2 é de 1 volt. A corrente que passa por R3 é o valor de 0,17 amperes, que vem dessa corrente de 0,06 amperes com 0,1 ampere. A soma das duas está dando 0,17. E a tensão em cima desse resistor de 2 volts, assim como nós calculamos isso na teoria. Fala galera, estamos de volta aí. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham aprendido a respeito de Kirchhoff com 2 malhas. Obrigado aí pelas sugestões. Novamente, qualquer sugestão, manda para nós no Facebook, no YouTube, pergunte ao Flávio. Todas essas sugestões fortalecem o nosso canal, porque na dúvida, pergunte ao Flávio.